Boa noite, Pai do Senhor. Estamos começando mais um estudo. Estaremos colocando aí como Cristologia, parte 6. Semana passada foi terminada a parte da exaltação de Cristo, com o retorno físico dele. E hoje nós vamos entrar numa outra etapa da Cristologia, os ofícios de Cristo. A Bíblia fala clara e nitidamente que Cristo, ele em si tem três ofícios: profeta, sacerdote e rei. E ele exerce os três ofícios. Nós vamos estar estudando primeiramente os ofícios, nós vamos estar aplicando a vida de Cristo. Bom, a primeira coisa que nós vamos ver, a ideia dos ofícios na natureza. É costume falar de três ofícios com relação à obra de Cristo, a saber, o ofício profético, sacerdote e real. Você deve entender que ele agiu e age em sua tríplice capacidade, em seu estado de humilhação e em seu estado de exaltação. Então, o que quer dizer com isso aqui? Que Jesus, ele era e fazia e exercia o sacerdócio, o ofício de profeta e rei. E ele continua fazendo isso, ele continua sendo profeta, sacerdote e rei. Não acabaram isso. Ele continua lá no céu, à destra de Deus Pai, com autoridade, sendo profeta, sendo sacerdote e sendo rei. Os termos são utilizados em todo o Velho Testamento como designativos daqueles que nos ofícios de profeta, sacerdote e rei tipificavam Cristo. Quer dizer o quê? Os profetas que nós vimos, os sacerdotes, os reis, eram um tipo de Cristo. Deus introduziu essas figuras no povo de Israel, o profeta, o sacerdote, o rei, para que começasse a dar ao povo da época, e a nós agora, uma noção do que Jesus Cristo seria, ou do que Jesus Cristo queria e continuaria fazendo. Então, queridos, o que a gente tem que começar a colocar em mente, se não tudo, mas uma boa parte do que aconteceu no Velho Testamento era simbolismo, era uma tipificação, era uma representação daquilo que Cristo iria fazer quando viesse à Terra. Cristo também, em Cristo, os três ofícios estão agrupados numa pessoa. O resultado é que não podemos discriminar acutamente entre as diferentes funções constitutivas da obra oficial de Cristo. A obra mediadária é sempre realizada pela pessoa completa. Nenhuma só obra pode ser limitada a qualquer dos ofícios. Quer dizer o quê? Não tem como falar, essa obra de Jesus, isso que ele fez, era só o lado de profeta dele. Aquilo que ele fez era o lado de rei. A outra atitude dele era o lado de sacerdote. Não. Estão os três ofícios na pessoa de Cristo. Não tem como discriminar, fazer a distinção exata quando era o profeta, quando era o sacerdote e quando era o rei. Deve afirmar o exercício da realeza profética e sacerdotal igualmente nos estados de humilhação e de exaltação. Então, a partir do momento em que Jesus estava sendo gerado, ali ele já tinha os três ofícios. Os três ofícios já estavam sobre Jesus. Vamos começar a especificar agora a importância da gente fazer a distinção. Explica-se o fato de Cristo ter sido ungido para um tríplice ofício, com o fato de que o homem foi originariamente destinado ao exercício desse tríplice ofício. Quer dizer o quê? Por que Jesus foi ungido nesses três ofícios? Porque a ideia é que o homem exercisse esses três ofícios. Pastor, a ideia de Deus, quando colocou o homem na face da terra, é que o homem exercesse esses três ofícios. Como? Nós vamos adiantar um pouco aqui, mas depois nós vamos especificar. Primeiro, o profeta era o representante de Deus, então o homem era representante de Deus na terra. Segundo, o sacerdote era representante do povo, então o Adão era representante do povo e da raça humana. Terceiro, o homem foi feito para dominar a criação inferior. Então, o homem, quando pecou, quando o homem deu ouvido a Satanás, ele perdeu esses três ofícios, o comando. Ele não conseguiu ser mais com tanta autoridade e eficiência esses três ofícios. Por isso, Jesus recebe os três ofícios para restaurar e colocar tudo como Deus havia planejado. Como Cristo
Como criado por Deus, ele foi profeta, sacerdote e rei, e nessas qualidades foi dotado de conhecimento, entendimento, de justiça, santidade e de domínio sobre a criação inferior. Falamos sobre o homem. Adão foi criado assim, com essa capacitação. O pecado afetou a vida toda do homem e se manifestou não somente como ignorância e cegueira, erro e falsidade, mas também como injustiça, culpa, corrupção moral. Então, o pecado instituiu o homem de poder exercer esse ofício sobre a natureza. O pecado limitou o homem, o pecado tirou praticamente o homem de cena, e por isso veio a grande necessidade de Jesus vir e assumir os 3 ofícios dados a ele por Jesus, por Deus. Como profeta, ele representa Deus para com o homem, como sacerdote, como nós falamos, representa o homem, e como rei, exerce o domínio. Então, Jesus Cristo veio para resgatar isso, restaurar e colocar tudo no seu devido lugar. Primeiro ofício nós vamos avaliar, não já aplicando diretamente a Cristo, mas o que seria um profeta. Hoje em dia é tão normal falar de profeta, hoje em dia é tão normal falar de profecia, mas nós vamos esmiuçar e tentar detalhar o ofício de profeta no Velho Testamento, inclusive também no Novo. Os termos empregados na Escritura, o Velho Testamento emprega 3 palavras para designar um profeta. O sentido da palavra, por passagem como Êxodo 7:1, Deuteronômio 18:18. Fica evidente que a palavra designa alguém que vem com mensagem da parte de Deus para o povo. Então, o que é profeta? Olhando aí, você pode ler a sua Bíblia, Êxodo, capítulo 7, versículo 1, Deuteronômio 18:1. O que é profeta? É alguém que vem com uma mensagem da parte de Deus para o povo de Deus. Isso que é profeta. O profeta não fala por conta própria, o profeta não fala de si mesmo, o profeta não cria a mensagem, ele recebe algo de Deus. É uma expressão bem corriqueira, bem simples. O profeta seria a boca de Deus. O profeta é a boca de Deus diante do povo. As palavras acentuam o fato de que o profeta é alguém que recebe revelação da parte de Deus, particularmente na forma de visões. Essas palavras são usadas como uma pela outra. Outros sentidos são homens de Deus, mensageiros do Senhor e vigia. Esses apelativos indicam que os profetas estão prestando serviço especial ao Senhor e velam pelos interesses espirituais do povo. Então, qual é o papel do profeta? Representar Deus. Então, quando Deus queria falar com o povo, não se dirigia diretamente ao povo. Aí Deus criou o profeta para ser o embaixador, o representante de Deus. Então, Deus falava com o profeta através de visão, através de sonhos, e o profeta passava ao povo a mensagem que Deus queria. Esse era o papel do profeta, o representante de Deus diante do povo. Por isso que ele é chamado de homem de Deus, mensageiro de Deus, tudo isso voltado para o exercício do ofício de profeta. No Novo Testamento, usa-se a palavra que significa proferir. Profeta é alguém que fala da parte de Deus. Desses nomes tomados em conjunto, podemos deduzir que o profeta é alguém que vê coisas, isto é, que recebe revelações, que está a serviço de Deus, particularmente como mensageiro e que fala em seu nome. Então, o que é o profeta? O profeta é alguém, segundo a Bíblia, que recebe algo de Deus, da parte de Deus, que vê algo da parte de Deus e passa para o povo. Essa que é a ideia de profeta. E Jesus tem esse ofício. Existem 2 elementos reunidos nessa ideia. Há 2 coisas reunidas nessa ideia de profeta. Isso nós vamos ver em Êxodo 7, versículo 1 e Deuteronômio 18:18. Indica a presença de 2 elementos da função profética. Um passivo e o outro ativo. O receptivo e o outro produtivo. O profeta recebe revelações divinas em sonhos, visões ou comunicações verbais. E as transmite ao povo, quer oralmente, quer visivelmente, nas ações proféticas. Isso a gente pode ver em Números 12, de 6 a 8, Isaías 6, Jeremias 1, de 4 a 10, Ezequiel 3, de 1 a 4 e 17. Então, o que seria os 2 elementos reunidos no profeta? O passivo e o ativo. Então, o que seria o elemento passivo? O profeta esperando receber de Deus.
Naquela hora ele não está fazendo nada, ele está parado, esperando receber de Deus. Então, primeira coisa, qual o primeiro elemento para um profeta? Em dois, ativo e passivo ou ativo. O receptivo ou o produtivo. Primeiro é que ele está recebendo de Deus. E aí nós podemos deixar claro que não tem como alguém ser profeta por vontade própria. Não tem. Uma coisa interessante que a gente pode destacar também, nem toda pessoa que recebe algo de Deus quer dizer que é profeta. Às vezes Deus pode esporadicamente dar uma visão para alguém, uma revelação para alguém. Profeta é aquele que foi chamado por Deus para aquela função. Então nem todo mundo que recebe visão é profeta. Então aqui no Velho Testamento a gente observa o quê? A pessoa era separada para ser profeta. A gente vê ali também, no caso de Elias e Eliseu, quando Elias estava na caverna, Deus manda Elias sair e ungir Eliseu a profeta. Então, era um caso de separado para profetizar. Desses dois elementos, o passivo é o mais importante, porquanto ele governa o elemento ativo. O que quer dizer isso? Sem receber, o profeta não pode dar. Então, qual desse elemento, qual é o mais importante? O receptivo. Se o profeta verdadeiro não recebeu, ele tem que ficar calado. Essa é a ideia. Não recebeu, calado. O elemento que predomina é o elemento passivo. Porque o profeta fica condicionado somente a passar o que recebe. Sem receber, o profeta não pode dar. E ele não pode dar mais do que recebe. Então, se Deus falou 3 palavras, o profeta tem que entregar 3 palavras. Se Deus falou 10 palavras, o profeta tem que entregar 10 palavras. Isso a gente vê com uma fidelidade muito grande, o caso de José, o caso de Daniel, o caso de Isaías. Eles passavam exatamente o que Deus passava para eles. São 2 elementos, passivo e ativo. O receptivo e o produtivo. O mais importante é o passivo e o receptivo. Porque se ele não recebe, não deve, sob circunstância nenhuma, passar. Mas o elemento ativo também é parte integrante. Para receber uma revelação, não é preciso ser profeta, como já tinha falado. Pensamos em Abimeleque, Faraó, Nabucodonosor, todos os pais receberam revelações. Porque a gente está passando o quê? Como eu comentei, há vários homens da Bíblia, como foi citado aqui, Abimeleque, Faraó. Abimeleque foi aquele caso que ele ia se deitar com Sara. Faraó também quando ia se deitar com Sara. Eles tiveram uma visão, mas não quer dizer que eles foram constituídos profetas. Então nem todo mundo que recebe revelação é profeta. Profeta é aquele que foi separado para essa função. O que faz de alguém um profeta é a vocação divina. A ordem para comunicar a outros a revelação divina. Então, o que nós estamos vendo aqui? Qual é o diferencial? Eu recebo uma profecia, eu recebo uma visão, e o irmão que é profeta. E ele foi chamado. É um chamado. Chamado. Como todos os outros ofícios, são chamados. Se não houver uma vocação divina, se não houver um separar de Deus, não constitui a pessoa. O que determina uma pessoa ser profeta ou não? A vocação de Deus, o chamado de Deus. Agora nós vamos ver o dever dos profetas. Era o dever dos profetas, revelar a vontade de Deus ao povo. Primeira coisa, era dever, era uma obrigação. O profeta tinha que falar o que Deus queria, independente se agradar a rei, se agradar a sacerdote, se ia agradar ao povo, se ele ia ser amado ou não. O papel do profeta era revelar a vontade de Deus. Isso podia ser como? Por instrução, ele podia estar instruindo o povo. A vontade de Deus é essa, como se fosse um ensinamento. Por uma admoestação, por uma exortação, por uma promessa gloriosa ou uma censura severa. Então o profeta podia fazer essa revelação da vontade de Deus como? Instruindo o povo, admoestando, exortando, passando as promessas gloriosas ou censuras severas. E tudo isso a gente encontra esses tipos de formas de passar a vontade de Deus, nós encontramos no Velho e no Novo Testamento. Mas há outras funções também do profeta. Os profetas eram os monitores ministeriais do povo. O que era isso?
eles que eram responsáveis para tomar conta da vida espiritual do povo. Aí a gente lembra do nosso tempo de colégio, aquele monitor que ficava vigiando o corredor de escola, o aluno ficar saindo da sala de aula. O profeta era esse. Ele não era só entregar, hoje em dia é assim, né? A pessoa entrega, a igreja que tem esse ministério, a pessoa entrega e não se responsabiliza, não toma nenhuma atitude para vistoriar. Praticamente não. O profeta entregava e ele tinha que trabalhar, monitorar a vida do povo, o ministério do povo. O profeta também tinha que interpretar a lei. Mas o profeta tinha que interpretar a lei. Se Deus revelasse algo a ele que fosse em forma de lei, como Moisés, por várias vezes, ele tinha que interpretar a lei. O profeta, ele era um representante legal de Deus. Tudo que fosse ligado a Deus, o profeta tinha que estar por dentro. O profeta tinha que ter esse domínio. O profeta tinha que ter um domínio sobre a lei. O profeta tinha que conhecer a lei com profundidade. E hoje em dia, abrir um parênteses aqui, tinha que ser assim também. É profeta? Tem domínio na palavra. Porque, queridos, vamos abrir um parênteses aqui. Tem muita profecia que está sendo entregue que é contra a Bíblia. Ou cita um texto que se refere a outro assunto. Antigamente não, o profeta era um conhecedor profundo de assuntos ligados a Deus. E hoje tinha que ser assim também. O profeta tem que conhecer tudo que está ligado a Deus. Outro dever do profeta era protestar contra o mero formalismo. O que é isso? Quando o povo começava a ficar muito formal, muito metódico, aquela coisa certinha, quando começava a faltar espiritualidade, faltar emoção, o profeta tinha que chamar a atenção. Não, você não pode fazer isso formalmente só não. Tem que ter unção, tem que ter espiritualidade, tem que ter emoção, tem que ter envolvimento. O profeta não podia deixar o povo cair na religiosidade. O profeta tinha que exortar o povo para não tornar o culto meramente formal. Essa era mais uma das obrigações do profeta. O profeta também, se o povo se afastasse das veredas, se o povo se afastasse das veredas do dever, eles, os profetas, tinham que chamá-lo de volta à lei e ao testemunho. Então o profeta era aquela pessoa que vivia policiando e trazendo os filhos de Deus, o povo de Deus ali, para perto. O povo não podia dizer, não, era a responsabilidade do povo trazer, era a responsabilidade do profeta trazer o povo para perto de Deus. Era sempre. O profeta era responsável pelo bom andamento do povo espiritualmente. Outro dever do profeta, que a gente pode ver, o profeta tinha que promover, fazer ver a necessidade do serviço espiritual e promover os interesses da verdade e da justiça. Então, primeira coisa, qual era o dever do profeta? Mostrar ao povo que eles tinham que prestar serviços espirituais. O profeta naquela época era bem complexo, bem difícil. Não era muito simpático ao povo. Outra coisa, promover os interesses da verdade e da justiça. Favorecer a verdade, favorecer a justiça, o profeta tinha que fazer isso. Um exemplo de um profeta bem categórico, que agiu assim, foi o profeta Amós. O profeta Amós, ele foi muito caçado. O profeta Jeremias também. Eles clamaram muito contra a injustiça social. Tanto Jeremias como Amós foram profetas que lutavam muito veemente sobre esses aspectos aqui. Falando desse profeta, a sua obra estava intimamente relacionada com as promessas da graça para o futuro. Então o profeta também não só exortava, o profeta também trazia à memória do povo profecias agradáveis, despertava no povo esperanças, expectativas. O profeta era uma manifestação da graça de Deus. O povo estava de cabisbaixo, o povo estava triste. Deus levantava o profeta e dava uma palavra de ânimo, uma palavra de fortalecimento. Também fica evidente pela Escritura que os verdadeiros profetas de Israel tipificavam o grande profeta que havia de vir no futuro. Aí nós podemos ler Deuteronômio 18:15, Atos 3, 22 a 24, que estava agindo por meio deles nos dias do Velho Testamento. 1 de Pedro 1:11. Então o que quer dizer aqui? Que quem agia nos profetas era Jesus.
Através do Espírito, era o próprio Jesus que já agia no meio dos profetas. Certo? Distinções aplicadas à obra de Cristo. Cristo age como profeta de várias maneiras. Bom, nós vimos então o profeta. Vamos recapitular aqui. O que é o profeta? Representante legal de Deus. Nem todo mundo que tem visão é profeta. Profeta é aquela pessoa que recebeu uma vocação, recebeu um chamado para ser profeta. É isso. Não recebeu o chamado, pode ter inúmeras visões. Então nós identificamos quem que é o profeta. O profeta é o representante de Deus no meio do povo. E o profeta era o responsável para cuidar, zelar de todos os assuntos ligados a Deus. Assuntos ligados a Deus, o profeta tem que ser especialista. Lei, exortação, revelação, tudo ligado a Deus, o profeta era conhecedor e que tem um bom domínio sobre aquilo. Agora nós vamos aplicar como isso se refere e aplica-se a Jesus. Distinção aplicada à obra de Cristo como profeta. Cristo age como profeta de várias maneiras. Como que Cristo age como profeta? Letra A. Tanto antes como depois da encarnação. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, Jesus, antes da encarnação, já tinha o ofício de profeta e já agia como profeta. Durante a encarnação e depois da encarnação. Por isso que nós vamos ver daqui a pouco, e nós temos isso em memória, várias vezes Jesus é chamado de profeta. Quando Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, eles falam, glória a Deus, que Deus visitou seu povo através do profeta. Então Jesus já exercia a função de profeta antes da encarnação e lógico depois. Ele agiu como profeta mesmo na antiga dispensação, como nas revelações especiais do anjo do Senhor. Então, quando o anjo do Senhor aparece, era uma manifestação do ofício de profeta de Jesus. Nos ensinos dos profetas, era Jesus que ensinava. Então, vamos lá. Como Jesus exercia o seu ministério profético, o seu ofício profético, antes da encarnação. Primeiro, apareceu o anjo do Senhor, era Jesus. Era uma manifestação do ofício de profeta. Quando apareceu? O anjo do Senhor, Jacó, Josué, lá na Conara, Sadraque, Mesaque e Abednego, ali foram manifestações do ofício de Jesus como profeta. Certo? Qual era a outra maneira que Jesus exercia antes da encarnação? Nos ensinos dos profetas. Então era Jesus que ensinava aos profetas o ofício de profeta, nos quais agiu como espírito de revelação. Então Jesus, todas as visões que ele via, aquele espírito, como falou sobre Daniel, que o espírito de Deus estava sobre Daniel, o espírito de Deus estava sobre José, ali estava Jesus no ofício de profeta. Era Jesus que estava ali fazendo seu ofício de profeta antes da encarnação. Aí continua, na iluminação espiritual dos crentes, quando os crentes da época entendiam o que acontecia. Outra manifestação profética de Jesus no Velho Testamento, você pode observar depois e ler com calma, é no livro de Provérbios, capítulo 8, quando a sabedoria fica personificada, ensinando os filhos dos homens. Ali também, em Provérbios 8, era a manifestação do ofício de Jesus como profeta. Ali Jesus estava ensinando, através de Provérbios, capítulo 8, em forma de uma sabedoria, como se fosse uma pessoa, era Jesus no seu ofício de profeta. Depois da encarnação, ele prosseguiu em sua obra profética com os seus ensinos e milagres. Então, tudo isso que nós falamos, no espírito dos profetas, no ensinamento, no ensino de revelatório, no ensino de revelação aos profetas, em Provérbios 8, era Jesus antes da encarnação. Quando Jesus encarna, se toma forma de homem, Jesus, o que acontece? Jesus começa a fazer isso visível, mais perceptível. Primeiro, sua obra profética, nos seus ensinos, milagres, com pregação dos apóstolos, dos ministros da palavra, e também com a iluminação e instrução dos crentes, como o Espírito que neles habita. Então aqui foi o resumo. Jesus, após a encarnação, ele foi profeta e agiu como profeta. Quando ele estava na terra,
Ele mesmo pregando, ele mesmo ensinando, ele mesmo fazendo milagres, ele mesmo revelando a vontade do Pai, ele mesmo. Aí, quando ele foi assunto ao céu, ele começou a fazer isso através dos apóstolos. E ele faz isso até hoje, através de mim, de você, do pastor, da pregação, quando eu tenho entendimento, quando ele nos ilumina a entender a palavra, quando ele inspirou os homens, através do Espírito Santo, a escrever a palavra. Isso é o ofício profético de Jesus. Ele continua a sua atividade profética desde os céus, mediante a operação do Espírito Santo. Jesus foi assunto ao céu, como eu já falei uma vez, ele ficou lá quietinho, sentado, tomando água de coco com todo respeito a ele. Ele estava trabalhando normalmente. Ele está lá no céu agora, agindo como profeta. Como? Ele dando orientação, ensinando, inspirando, orientando, iluminando luz através do Espírito Santo. Seus ensinos são verbais e factuais, isto é, ele não só ensina por meio de comunicação verbais, mas também pelos fatos da revelação, como a encarnação, sua morte expiatória, a ressurreição e a ascensão. E até durante o período do Velho Testamento, mediante tipos de cerimônias, mediante os milagres da história da redenção e mediante a direção providencial do povo de Israel. Então, quando é que Jesus operou o seu ministério de profeta, o ofício de profeta? Antes da encarnação, durante a encarnação e até o dia de hoje. Ele vai operando. Ele operou na encarnação, foi um ato profético. Ele encarnou no momento da crucificação, da morte expiatória, quando ele foi assunto ao céu, sua ressurreição, quando ele foi assunto ao céu, durante o período do Velho Testamento. Então, às vezes nós achamos que o ofício de Jesus terminou. Não terminou. É constante. Foi e é constante. Outro fato interessante, que o ofício profético de Jesus é tanto imediata como imediatamente. Ele exerceu o seu ofício profético imediatamente, como anjo do Senhor no período do Velho Testamento e como Senhor encarnado. Então o ofício de Jesus, em duas formas que ele exerce. Imediatamente, ele mesmo exercendo. No Velho Testamento ele se manifestou o anjo do Senhor, ele se manifestou, como a gente chama também na teologia de cristofania, a forma visível de Jesus, e ele manifesta agora como Senhor encarnado. Ele manifestou no tempo inteiro. Então isso foi, primeiro ele manifestou imediatamente, ele mesmo exercendo. E agora é mediante. O que quer dizer isso, mediante? Agora não é mais ele é através de alguém. Então, primeira coisa, vamos ver alguns textos. Ele mesmo fazendo. João 13,15. Filipenses 2,5 e 1 de Pedro 2,22. João 13,15, Filipenses 2,5, 1 de Pedro 2,22. Ele mesmo, foi mediante, foi ele mesmo. E exerceu imediatamente através da operação do Espírito Santo. Então, quando eu falo imediata, ele mesmo, mediante, usou um instrumento. E o instrumento que ele usou foi o Espírito Santo de Deus para continuar essa obra profética de Jesus. E através do Espírito Santo, exerceu através da operação do Espírito Santo por meio dos ensinos dos profetas do Velho Testamento, dos apóstolos do Novo, e o exerce agora mesmo pelo Espírito que habita nos crentes, como também pela instrumentalidade dos ministros do Evangelho. Isso significa também que ele dá continuidade à sua obra profética, objetiva e externamente, subjetiva e internamente, mediante o Espírito, que é descrito como Espírito de Cristo. Então, Cristo continua exercendo seu ministério próprio, seu ofício profético, como através do Espírito que habita em mim, que é chamado de Espírito de Cristo. Então, até hoje, Jesus é profeta. Ele está lá sentado à direita de Deus Pai, falando, ministrando, e ele usa-nos através do Espírito Santo. Então, olha o peso, querido, olha que coisa gostosa, bonita. Quando alguém fala que é profeta, ele está dando continuidade ao ofício de Cristo. Por isso que é sério e é pesado. Quando alguém fala que é profeta, está falando em nome de Deus e em nome de Cristo. Esse que é o peso. Esse que é o fator primordial. Agora nós vamos ver algumas provas bíblicas do ofício profético de Cristo. A Escritura atesta
de várias maneiras o ofício profético de Cristo. Ele é pronunciado como profeta em Deuteronômio 18:15. Jesus é pronunciado como profeta em Deuteronômio 18:15, uma passagem que nós já vimos. A passagem também é aplicada a Cristo em Atos 3, 22 e 23, também já foi citado. Ele fala de si mesmo como profeta. Ele, Jesus, conhecendo a seriedade do ofício, ele, Jesus, se chama de profeta. Isso está em Lucas 13, 33. Ele mesmo fala, ele se chama de profeta. Lucas 13, 33. Além disso, alega que ele traz uma mensagem do Pai. Isso aí nós vamos ver muito no Novo Testamento. A ideia do profeta é o quê? É aquele que traz uma mensagem de Deus. E Jesus se apresenta dessa forma, sempre trazendo uma mensagem de Deus. Aí a gente vê João 8, 26 a 28, Jesus falando que está trazendo uma mensagem do Pai. João 12, 49 e 50. João 14, 10 e 24. João 15, 15. E João 17, 8 e 20. Ele se apresentando, possuindo uma mensagem direta do Pai, que é a função do profeta. Trazer mensagem do Pai, é a função do profeta. Outras provas bíblicas que Jesus é profeta, quando ele prediz coisas futuras. Aí nós temos vários termos, a gente pode citar quando ele falava com os seus apóstolos que ele iria morrer e ressuscitar. Quando ele fala sobre a ressurreição de Lázaro, lá em João 11, que ele fala, não, Lázaro não morreu, vamos lá despertá-lo. Quer dizer, ele já sabia o que ia acontecer, já estava na sua função de profeta. Quando aquela filha de Jairo também morre, ele fala, não, ela não morreu, ela só dorme, as pessoas viram dele, mas ele já estava ali predizendo coisas futuras. Mas a gente tem um texto também, onde está em Mateus 24, de 3 a 35. Jesus falando sobre o futuro, sobre as últimas coisas, escatologicamente Jesus manifestando seu ministério profético. Mateus 24, de 3 a 35. Também em Lucas 19, 41 a 44. Ele fala com singular autoridade, Mateus 7, 29. Aqui Jesus fala como profeta com uma singular autoridade como profeta. Jesus mostrando o seu lado profético pela sua autoridade. Suas poderosas obras serviam para autenticar a sua mensagem. Queridos, o que acontece aqui? O profeta também faz milagres. Jesus falava, mas a palavra dele era autenticada pelos milagres que ele fazia. O profeta só não entrega, não. É uma coisa lógica, vamos pensar pela lógica. Se ele é o representante de Deus, naturalmente, ele tem que ter manifestação do poder de Deus. Eu não posso ser representante de Deus e Deus, hora nenhuma, autenticar a minha fala não tendo milagre. Na hora que eu estiver pregando, ou evangelizando, ou entregando, vamos falar como profeta, estou entregando o recado de Deus. Estou entregando uma mensagem, dando continuidade ao ofício de Cristo. Se aquela mensagem tiver um teor, aonde vai falar de poder, de milagre, de cura, vai acontecer. Então, milagre, Jesus fazia para autenticar o seu ofício de profeta. Se você parar para analisar, é lógico. Como sacerdote, não havia necessidade de milagre. Não é? Como rei, também não. O único lugar que encaixa os milagres de Jesus é no seu ofício de profeta. Porque ele ali era diretamente representante de Deus. Representante de um país, representante de uma autoridade. E aí você não mostrar uma identidade ou uma referência que realmente você é, porque só nas suas palavras você pode ser questionado. Aí eu lembro agora que caso que o homem desceu, foi tecido no leito por 4 outros homens. E aí Jesus primeiro fala, perdoados são os teus pecados. Os fariseus, ele não pode perdoar. Ele fala, falei isso para que saiba que o filho do homem tem poder. Depois ele fala, levanta, toma teu leito e anda. O que foi isso? Um milagre autenticando e dando autoridade ao ministério profético de Jesus. Suas poderosas obras serviam para autenticar sua mensagem. Em vista disso tudo, não admira que o novo povo o tenha reconhecido como profeta. O próprio povo chamava Jesus de profeta. Mateus 21, 11 e 46.
Lucas 7,16, Mateus 24,19, João 3, versículo 2, João 4,19, João 6,14, João 7,40 e João 9,17. Repetindo. O povo chamava Jesus de profeta. Mateus 21,11 e 46, Lucas 7,16, Lucas 24,19, João 3, versículo 2, João 4, versículo 19, João 6, versículo 14, João 7, versículo 40 e João 9, versículo 17. Amém? Então nós vimos hoje sobre o ofício de Cristo falando sobre o profeta. O que nós temos que enfatizar hoje? O ofício de Cristo começou como profeta e sacerdote. Os ofícios começaram antes da encarnação, continuaram durante a encarnação e até hoje Jesus continua sendo profeta, sacerdote e rei até hoje. No Velho Testamento mostra Jesus exercendo através da figura do anjo, do Senhor, o Espírito que estava nos profetas, a revelação que veio sobre os profetas, também já era o ofício de Jesus. Quando Jesus esteve aqui na terra, Jesus manifesta o seu ofício de profeta como ele pregando, ele ensinando, ele revelando, falando as coisas futuras e os sinais e milagres que ele fazia. Quando ele foi assunto ao céu, ele continua através do Espírito Santo em mim e em você, através da palavra revelada, através da palavra escrita, do ofício de Cristo é eterno. Aí a gente lembra aquele texto que fala sobre Melquisedeque, que fala que o ofício de Cristo é a segunda ordem de Melquisedeque. Está falando de Melquisedeque como sacerdote. Não teve fim, não teve começo nem fim, porque Melquisedeque não tinha a linhagem de sacerdote. Nós estamos fazendo referência para a gente entender se o ofício de sacerdote de Jesus é eterno, o de profeta também é. O de rei também é. Jesus não está agindo só como rei agora não, ele está agindo como profeta, sacerdote e rei. Com a graça de Deus, se Deus assim permitir, semana que vem nós estaremos falando sobre o ofício de sacerdote. Por que não começar agora? O ofício de sacerdote, ele abre um leque, abre um parênteses, que nós vamos entrar sobre a expiação e sobre os sacrifícios. Então é um assunto que vai levar, se for falar todo de uma vez, é quase 2 horas ou mais. Lógico que nós vamos, provavelmente não acontecerá dessa forma. Mas também não adianta eu começar agora e parar. Então semana que vem, com a graça de Deus, Deus dizendo sim, nós estaremos falando o máximo sobre o ofício de sacerdote. E fazendo comparações entre o ofício de sacerdote e o ofício de profeta também. Amém? Que Deus esteja nos abençoando grande e poderosamente.